Neste momento, gostaria de convidar o pastor Cleiton Gadelha, que nos trará a mensagem deste culto solene ao Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Prazer enorme estar com os irmãos aqui nesta noite e fiquei muito encantado com a cidade de vocês, muito bonita, bem mais bonita do que a minha atualmente, pelo menos. Muito linda a cidade. Também fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que eu encontrei aqui, que eu conhecia, né? Eu olhei ali a Isadora, achei que era ela, depois tive certeza, o David, a Tatiana, o Denison, que é nosso aluno do curso online, e finalmente conheci um bocado de gente aqui, coisa maravilhosa, né? Tal. E para mim é uma honra muito grande estar aqui nesta noite. Eu geralmente não aceito convite para sair de Fortaleza, mas nesta noite, nessa ocasião, para mim, eu gostaria de estar aqui, ainda que eu não fosse pregar, eu ainda gostaria de estar aqui, porque o Antônio Neto é uma pessoa muito ligada ao meu coração, né? E estar aqui, assistindo ele voltar para o Nordeste, né? Assumir pastorado junto com o pastor Ronaldo, era um momento que eu realmente gostaria de participar. E ainda mais com a responsabilidade de pregar, eu não sei se é vantagem, mas me deram a honra, então eu vou tentar me desincumbir dessa responsabilidade. Irmãos, lógico que a igreja vai entrar num tempo novo, né? 2 pastores vão se juntar para servir os irmãos no ministério da palavra, e obviamente que é um tempo novo para eles dois também, e para momentos assim, nós precisamos buscar entendimento nas Escrituras para saber como nós devemos proceder. Às vezes nós pensamos na possibilidade de existir uma igreja sem problemas. Essa possibilidade eu já desisti de acreditar nelas faz 42 anos, então não existe. Agora, o problema das nossas igrejas é que nós não somos treinados, muitas vezes, a encaminhar biblicamente os nossos problemas, tá certo? Então, nós precisamos buscar nas Escrituras o fundamento para encaminhar a nossa vida em todos os âmbitos, até mesmo quando surgem dificuldades nos nossos relacionamentos, na igreja, seja de que natureza for, é para a Escritura que nós temos que ir. Eu já desisti de não ser pecador. Faz 42 anos que eu não consigo deixar de ser pecador. Me converti faz 42 anos e nunca consegui deixar de ser pecador. Alguns crentes talvez já tenham conseguido, eu não consegui ainda. Então, para mim não morrer de desespero, eu procuro encaminhar minha vida, meus momentos de fraqueza, dificuldade, biblicamente. Então, quando eu peco, o que é que eu faço? Eu vou para a Bíblia buscar encaminhamento para o que eu devo fazer em face do meu pecado. Então, eu sou incitado pela Escritura a correr para o arrependimento. E eu não tenho descoberto outro caminho. E aí, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que aprender, temos que sermos treinados a buscar padrão bíblico para direcionar, encaminhar, dar norte aos nossos problemas. Se a gente fizer assim, a gente vai viver junto o resto da vida com diferenças, com dificuldades, tá certo? Quando 2 obreiros se reúnem para trabalhar juntos, então eles vão afiar um ao outro, né? Vão treinar um ao outro. Na Bíblia Sagrada, nós temos um caso muito emblemático e muito instrutivo para nós. Deus, ele tinha um plano, quando ele tirou Israel do Egito, de introduzir Israel na terra prometida. E para
encetar essa caminhada e concluí-la, entrando na terra de Canaã, Deus precisou de homens para fazer isso. Deus levantou homens para conduzir o povo de Israel para o alcance dessa meta, que era o plano de Deus para o seu povo. Então, Deus sabia, evidentemente, que quando chegasse a hora de entrar na terra prometida, tomar posse de uma terra habitada por 7 nações, encravadas ali há séculos, ele precisaria de ter, obviamente, um homem treinado para conduzir esse grande momento, esse momento tão esperado pelos patriarcas, que era o momento de possuir a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, Deus sabia que esse homem seria, obviamente, Josué. Então, Deus cuidou de preparar Josué para aquele grande momento que ainda viria no futuro. Então, chegaria o momento em que Josué teria de liderar Israel na conquista da terra de Canaã. E Josué, por causa disso, ele não podia ser um homem qualquer. Então Deus iria treiná-lo para que, quando chegasse o momento, ele não fosse um homem banal, um homem qualquer. E Deus separou um homem para treiná-lo. E esse homem que Deus preparou para treinar Josué foi Moisés. Moisés, ele precisou também de ser trabalhado por Deus durante 40 anos no deserto de Midian. Nós sabemos a trajetória de Moisés. Moisés era de um jeito quando ele tinha 40 anos de idade, era do jeito que Deus não queria que ele fosse. Então Deus o levou para uma situação, Deus fez arranjos para levá-lo ao deserto, e ali 40 anos Deus lapidou Moisés para tirar o povo da terra de Canaã, do Egito. Mas ao mesmo tempo que Moisés, já preparado por Deus, caminhava com o povo, aqueles 40 anos no deserto, ele foi usado por Deus para treinar aquele que iria introduzir mais na frente Israel para dentro da terra de Canaã. Então, a primeira coisa que nós vemos quando eles saem do Egito, já fazendo parte desse treinamento, é que Josué precisava ser treinado para a guerra. Quando ele fosse introduzir daqui a 40 anos o povo de Israel dentro da terra prometida, essa conquista não seria uma conquista automática. Ela passava pela necessidade de desapossar 7 nações que habitavam ali na terra de Canaã, cercadas por muralhas intransponíveis, povos que já dominavam a arte de trabalhar com ferro, tinham armas de guerra, tinham carros de guerra. Então ele precisava ser um homem adestrado para conduzir os exércitos de Israel naquela guerra de conquista. Então, quando eles saíram do Egito, por favor, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 17, vamos ler do verso 8 ao 12. Eles tiveram a primeira guerra, assim que saíram do Egito, eles tiveram que pelejar contra Amaleque. E Moisés chamou Josué para liderar Israel naquela guerra. E você poderia pensar assim, Moisés chamou Josué porque Josué era um soldado treinado. Não, não era. Josué era recentemente escravo, amassador de barro para fazer tijolo para Faraó. Então, mesmo assim, Moisés o designou para liderar Israel naquele primeiro grande desafio que foi a guerra com Amaleque. Vamos ler Êxodo 17, de 8 a 12. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro, em cima do monte, e o bordão, o cajado de Deus, estará na minha mão direita. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte, e quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque.
Veja que guerra inusitada. Aqui nós vamos ver Josué aprendendo as primeiras lições de uma batalha. Ele estava lá no vale guerreando contra Amaleque, mas a vitória dependia de Moisés lá em cima do monte. Moisés levantava a vara de Deus, Israel vencia. Quando Moisés abaixava o bordão que ele tinha na mão, com o braço cansado, aquele mesmo exército, com aqueles mesmos soldados, perdia a guerra, começava a perder. E era então necessário que Moisés permanecesse com a mão levantada, tanto que botaram uma pedra lá, porque ele estava com o braço muito cansado. Então, o que ensina Josué aqui, é que não era pela força de Josué que ele iria vencer guerras, não era pela força dele. Israel não poderia vencer Amaleque apenas com a força do seu braço. O povo de Deus não é um fenômeno meramente sociológico, que se junta em torno de motivos meramente históricos e sociológicos, ou antropológicos, ou étnicos, ou qualquer outra motivação. Não, o povo de Deus é um povo, é uma ideia celestial, é um povo celestial, é um povo separado por Deus para ser povo de Deus. E nós, assim como Israel, como Josué, nós também precisamos aprender que nós travamos uma luta de nível espiritual. A igreja não é um fenômeno sociológico, ela é um fenômeno teológico. Ela surgiu na mente de Deus. Há uma guerra no mundo espiritual disputando a lealdade da igreja, a lealdade do nosso coração. Paulo vai repercutir isso quando ele diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então Josué aprendeu que quando Israel estava em guerra, não se tratava de um mero combate militar que pudesse se assemelhar aos combates que outras nações historicamente já travavam umas com as outras. Não, quando Israel estava, as outras nações podiam guerrear e procurar seus meios, suas habilidades militares para suplantar o outro. O mais forte vencia o mais fraco, mas aqui é diferente. Israel aprendeu que a vitória só é possível com a intervenção do Senhor. Mais tarde isso seria uma lição imprescindível, preciosíssima, quando ele fosse enfrentar as 7 nações que ele tinha que desapossar em Canaã. Ele aprendeu isso, que a vitória não dependia dele, mas dependia do Senhor. Isso evita o orgulho, isso faz a pessoa aprender, ou fez Josué aprender, a ser humilde mesmo na vitória. Quando nós conquistamos algo pela força do nosso braço, pela esperteza do nosso engenho, então no final das contas, tudo que a gente tem que fazer é contabilizar louvores em nosso próprio favor. Mas quando claramente nós percebemos que nós não seríamos jamais suficientes para alcançar aquele objetivo que estávamos perseguindo, quando nós percebemos claramente que só foi possível chegar onde nós chegamos porque Deus esteve conosco, porque sua boa mão estava sobre nós, então nós aprendemos humildemente a tributar ao Senhor a glória de nossas conquistas. Então, temos aqui um grande momento na vida de Josué, que certamente foi um momento que serviu de treinamento para o que viria depois. Depois, Moisés ensinou outras coisas a Josué. Moisés ensinou Josué a andar na presença de Deus. Veja aqui, em Êxodo 33:11, pode abrir, por favor. Está escrito lá: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Interessante que nunca se apartava da tenda. A tenda era chamada, o tabernáculo era chamado também a tenda do encontro. Então
Então, não se apartar da tenda vem a significar nunca sair da presença de Deus. Sempre que Moisés se dirigia na direção da tenda do encontro, lá estava Josué indo com ele. Então ele foi aprendendo com o tempo, aprendeu com Moisés, obviamente, que a presença de Deus é indispensável na nossa caminhada como povo de Deus. Moisés, vocês devem lembrar, disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos. Então, ou o Senhor decide conosco, ou nós não prosseguiremos. Esse é um sentimento que marca o coração do homem e da mulher que aprendeu a andar com Deus. Eu lembro de um episódio, quando o Senhor Jesus Cristo fez aquele sermão muito, muito exigente, muito incisivo, lá pelos lados da Cesareia, e que começou todo mundo a abandoná-lo, e ele chega para os discípulos apóstolos e pergunta: vocês também vão me deixar? E Pedro pergunta: Senhor, para quem iremos nós? Para onde é que nós vamos mais? Nós te encontramos, vamos para onde? Procurar o que mais fora de ti? Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender como crentes, é que nós estamos definitivamente estragados para qualquer outra coisa. Nós só servimos para o Senhor. Se a gente tentar servir, se submeter a outro senhorio, traçar planos para a nossa vida sem Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque quando o Senhor nos conquistou, Ele nos conquistou para Ele, e nós estamos estragados para qualquer outro tipo de senhorio. Pode observar, é como a ideia da consagração. Quando o cordeiro era separado para o sacrifício, ele era retirado do meio do rebanho, para ser examinado 4 dias pelo hebreu que iria oferecê-lo em holocausto. A partir daquele momento que aquele cordeiro foi separado do rebanho, antes de ser separado, ele era um cordeiro comum, igual aos outros, mas a partir do momento que ele era retirado do rebanho, para ser oferecido em holocausto, ele não podia mais ser vendido, ele não podia mais ser morto para ser comido ali, ele não podia mais ser trocado, ele estava separado exclusivamente para daqui a alguns dias ser oferecido diante do Senhor. Ele não servia mais para nada, só para isso. Essa é a ideia de consagração. Nós não servimos mais para nada, a não ser para servir o Senhor. E nós temos que glorificar a Deus por isso. Nós não podemos mais viver sem o Senhor. Davi disse assim no Salmo 143: não escondas de mim a tua face, para que eu não me torne semelhante a um morto. Quando nós nos apartamos da presença do Senhor, é assim que nós ficamos. Nós nos tornamos inúteis, mortos, né? Quando nós permitimos o pecado retornar ao governo de nossa vida, nossos ossos começam a apodrecer. Nem nós mesmos suportamos mais essa vida longe de Deus, né? O salmista quer dizer isso quando ele diz: vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Então, não permita jamais que nada nesse mundo lhe roube a presença de Deus. Nós vamos ver esse grande guerreiro de Deus, Josué, vivendo essa lição: andar na presença de Deus, viver na presença de Deus. E ele aprendeu com Moisés, e certamente que isso era intencional em Moisés, ensinar a Josué o valor dessas coisas, o valor da lei de Deus, por exemplo. Em Êxodo 24, 12 e 13, está escrito: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subindo ao monte de Deus. Então aqui é impressionante como Josué estava ali grudado em Moisés. Moisés foi para o monte buscar as tábuas da lei, lá estava ele ao lado de Moisés, buscando para receber, esperar Moisés no pé do monte para receber a lei. E aqui tem um episódio muito interessante. Quando foi 40 dias que ele ficou no pé daquele monte, foi 40 dias que Moisés ficou lá em cima daquele monte para receber as tábuas da lei. E Êxodo registra que depois desses dias, Moisés volta,
descendo do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas. E eles estavam lá. Ocorre que, enquanto Josué esperava no pé do monte, Israel, lá no arraial, se impacientou e começaram a dizer: onde está Moisés? Onde está esse Moisés? Não sabemos nem se ele volta mais. O que é feito dele? Vamos fazer o seguinte: não vamos esperar por Moisés, vamos levantar deuses para nós. E fizeram lá um bezerro de ouro. E quando o bezerro de ouro estava pronto, eles disseram para o bezerro de ouro, para Israel: olha aí, Israel, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E começaram a festejar ali. E quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, a palavra de Deus diz que, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, ele disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Alarido de guerra quer dizer, ou o povo estava chorando porque tinha perdido, ou estava festejando porque tinha ganhado uma batalha e uma guerra. Os sons que chegaram aos ouvidos de Josué fez ele imaginar esse cenário. Entretanto, Moisés diz assim: não é alarido de vencidos nem de vencedores. Esses gritos não são gritos de quem acabou de sair de uma batalha. Na verdade, esse alarido é alarido dos que cantam. Um canto que envolve a ideia de pecado, de prazer pecaminoso, de expressão de paixões baixas, enfim, uma espécie de um bacanal. Agora, interessante, como é que aqueles 2 homens que estavam na mesma distância do arraial de Israel ouviram os mesmos sons? Como é que um entendeu que aquilo entendeu no sentido positivo, que ali era grito de guerreiros, ou lamentando a dor de uma derrota, ou celebrando uma contundente vitória, e o outro entendeu no sentido negativo, que aquilo não era grito de guerra, aquilo era grito de quem estava se entregando ao pecado. Sabe o que é isso, irmãos? Discernimento, experiência, maturidade que Moisés tinha num nível muito mais elevado do que Josué naquele momento. Então, Josué aprendeu a lição, aprendeu a ter discernimento, a ter sabedoria. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 34, vai ser dito que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Então, nós não podemos caminhar como povo de Deus, ainda menos, ou ainda mais se a gente for distinguido pelo povo de Deus para o posto de liderança, caminhar sem aprender que a vida cristã, que o ministério cristão é uma luta que envolve elementos espirituais, que nós precisamos de ter discernimento, sabedoria. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Sabe que uma coisa que muitas vezes precede a nossa ruína, é que nós aprendemos com o mundo pagão, com a cultura pagã, a interpretar tudo à luz das ciências naturais. Uma coisa que eu percebo, nenhum pregador no Brasil, e eu me incluo, tem coragem, por exemplo, quando tem, por exemplo, um evento ou um acontecimento, uma catástrofe natural, vamos supor, uma guerra, que não é catástrofe natural, mas digamos assim, um terremoto. Eu não conheço nenhum pregador que tenha coragem de dizer assim: olha, o que está acontecendo na Síria é juízo de Deus. O que está acontecendo lá na Indonésia, aquele tsunami que matou 200 mil pessoas, é juízo de Deus. Não, você vai ouvir muitos pregadores dizendo: não, lá foi as placas tectônicas que bateram uma na outra,
como se fosse possível, à luz das Escrituras, as placas tectônicas terem a liberdade de agirem aleatoriamente, fora da determinação e do governo de Deus. Mas o fato é que os profetas de Israel não lidavam com essa dificuldade. Quando não chovia em Israel, eles não atribuíam a falta de chuva a Israel, a seca, que trazia fome, que trazia aflição para o povo. Eles não perdiam tempo atribuindo essas coisas aos elementos intermediários. Não é porque é uma frente fria e tal. Não, eles diziam, é o Senhor. O povo de Deus está pecando contra o Senhor. E porque está pecando contra o Senhor reteve a bênção das chuvas e retirou a bênção das colheitas. Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém atribuindo, um profeta atribuindo essas coisas a elementos naturais. É claro que os elementos naturais estão envolvidos. Mas nós, povo de Deus, precisamos aprender a não fixar os nossos olhos nos agentes que Deus usa, mas olhar Deus por trás dos agentes. Então, se a gente vai ser igreja, acreditando, tratando a igreja, ou vivenciando a experiência de igreja, como se a igreja fosse um mero fenômeno sociológico. Nós estamos juntos aqui porque é um lugar legal para criar os filhos, porque não tem, tira nossos filhos das ruas, da violência, da possibilidade de vícios, etc. e tal. Quando chega momentos em que Satanás está fazendo suas investidas entre nós vamos resolver essas questões lançando mão de entendimentos meramente naturais, e nós já entramos perdendo a guerra. Entendeu? Quando nós estamos, a nossa caminhada, irmãos, é no meio de anjos e demônios. Nós temos fatores espirituais permeando a vida da igreja. Muitas coisas que acontecem na igreja, obviamente, que é coisas que procedem do nosso próprio pecado, fatores naturais, é óbvio. Mas quando existem elementos espirituais envolvidos, investidas satânicas envolvidas, a gente não tem discernimento mais para perceber. Aí nós vamos tratar coisas espirituais com armas naturais, e nós perdemos a guerra. Quando, um certo momento, levantou-se Datã, Corá, Datã e Abirão, juntaram lá uns 12 líderes de Israel para se levantar contra Moisés e desafiar a liderança de Moisés, e disseram para Moisés: você não tem o direito de assumir a prerrogativa de que Deus só fala com você. Nós também somos povo de Deus. Você nos tirou do Egito, nos enchendo de ilusões para levar para onde e tal. Moisés fez o quê? Moisés caiu no chão, prostrou-se, caiu com o rosto em terra, diz Números 16, verso 4. E ali ele orou ao Senhor. Moisés aprendeu a lição. Números vai dizer que ele era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Mas ele não foi sempre assim. Houve Josué, Moisés, aliás, quando ele tinha 40 anos, ele vai lá visitar os hebreus, seus irmãos, que estão lá amassando barro e trabalhando como escravo. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai lá e mata o egípcio. O egípcio tenta esconder o cadáver, mas é descoberto, ele foge. Então, é assim a narrativa do Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Atos capítulo 7, Estevão vai acrescentar detalhes que elucidam sobremodo esse texto. Estevão diz assim: Moisés, com 40 anos, se apresentou a Israel, porque ele acreditava que Israel o reconheceria como aquele que haveria de libertar Israel. O Espírito Santo, por meio de Estevão, revela o que estava no coração de Moisés, que o texto de Êxodo não revela. Olha o que é que Moisés tinha no coração. Ele foi formado nas maiores universidades do tempo dele. O Egito era a civilização mais avançada daquele tempo, e ele recebia uma formação de estadista. Ele era uma espécie de herdeiro, possível herdeiro do trono. E ele, no coração dele, ele pensou: quando eu chegar,
diante de Israel, que eu me identificar que eu também sou hebreu, a reação deles é olhar para mim e reconhecer o meu brilhantismo, a minha capacidade, a minha envergadura, e vão logo entender que eu sou aquele que tenho capacidade, possibilidade de ser o libertador deles. E o que aconteceu? Ele foi lá, e o que aconteceu foi que ele matou um homem e teve que fugir. Moisés não era manso naquele tempo. Moisés era cheio de pretensão, era cheio da percepção de si mesmo, e Deus não usa um homem assim. A W. Tozer diz que Deus não usará um homem antes de feri-lo profundamente. O que é que Deus fez? Deixou ele lá para o deserto, e lá ele passou 40 anos só ouvindo ovelha berrando nos ouvidos dele. Ninguém sabia quem era Moisés, ninguém sabia dos diplomas que ele tinha, ninguém sabia da formação dele. Ele era apenas uma pessoa que cuidava de ovelhas, mas ao fim de 40 anos, ele estava pronto. Deus o chama, aí ele diz: não, eu não sou capaz, eu não tenho condições de abraçar uma proposta dessa. Quem sou eu para chegar no Egito, reivindicar a liberdade do povo? Eles nem vão me ouvir, muito menos Faraó, e nem os anciãos do povo de Israel vão me ouvir. Olha como ele mudou. Ele achava que seria reconhecido automaticamente. Ele se presumia de tal maneira que Israel iria reconhecer ele. Agora ele sabe que não é mais assim. Irmãos, Josué iria aprender isso de Moisés. Moisés se tornou um homem manso. Moisés se tornou o homem mais manso entre os filhos dos homens. Apesar de ser um homem enérgico, ele conquistou, ele foi trabalhado por Deus para agregar ao seu caráter essa virtude indispensável, a mansidão. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Só há uma vez em que Jesus fala a respeito do seu próprio coração na Bíblia, e é para dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde de coração, ser manso é a capacidade de suportar afrontas sem revidar. Ser manso é conquistar o mesmo sentimento, tomar posse do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que dono de todas as prerrogativas, inclusive de divindade, não se aferrou a isso. Antes escolheu o lugar que Deus designou para ele, e se tornou-se servo até a morte, e morte de cruz. Caminhando já para encerrar, há momentos, Josué aprendeu a ter fé em Deus com Josué. Josué aprendeu com Moisés a ser um homem de fé, de confiar em Deus. Há um episódio envolvendo eles dois, em que Moisés designou 12 homens para espiar a terra de Canaã por 40 dias. Moisés estava preparando o terreno, a estratégia para que Israel daqui a pouco pudesse possuir a terra de Canaã. Então ele mandou 12 homens passar 40 dias lá para mapear a terra e averiguar, né, a força do inimigo, como eram as cidades e tal. Então eles passaram 40 dias e voltaram. E 10 desses 12 espias prestaram um relatório profundamente desencorajador. Eles disseram: olhe, a terra é habitada por um povo poderoso, as cidades são verdadeiras fortalezas, não poderemos vencê-los, são homens de grande estatura. Irmãos, o impacto dessas palavras, porque foram 12 líderes que foram escolhidos, de cada tribo um principal foi escolhido. Então 10 desses homens principais de Israel prestaram esse relatório, que causou um impacto devastador sobre a congregação. A palavra de Deus diz que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, em desespero, chorou a noite toda. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Esse foi o relatório de 10 espias. Mas Josué, que também foi com eles, presta um relatório totalmente diferente. Josué, filho de Num, juntamente com Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, quando viram aqueles homens fazerem isso, eles rasgaram as vestes. Josué rasgou suas vestes, em sinal de tristeza, de desespero, e falaram eles dois a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então aqui nós temos duas situações interessantes. Os 10 espias comparam Israel com o poder bélico das nações de Canaã. E quando eles fazem essa comparação, eles só podem chegar a uma conclusão. É lógico que eles são muito mais poderosos do que nós. Eles estão protegidos por muralhas inexpugnáveis. São povos organizados. Os amorreus habitam no norte, os Sefará lá no sul, e etc. Os ferezeus no vale. Nós diante deles, nós somos do tamanho, somos como um gafanhoto, são homens musculosos, homens poderosos, guerreiros profissionais. Então, se é para comparar Israel com os seus inimigos, a única conclusão que se pode chegar é que Israel não tem nenhuma chance. Israel nunca ganhou uma guerra porque era mais poderoso que os seus inimigos. Ocorre que Josué evitou essa comparação. Ele enxergava outras coisas. Ele comparou os cananeus com Deus. E quando você compara os cananeus com Deus, os cananeus são menos do que nada. Então, é a mesma, nós somos colocados diante desse tipo de situação. Quando nós lemos a vida pelas lentes, pela ótica dos nossos conceitos naturais, e nós avaliamos as situações, nós ficamos perplexos e paralisados. Irmãos, a igreja não teria nem como existir nos nossos dias mais, se ela fosse apenas uma instituição meramente humana. As estruturas desse mundo, as estruturas que laboram em favor do mal, são estruturas poderosíssimas. Quando nós olhamos para as estruturas desse mundo, nós não temos como imaginar que a igreja vai respirar por mais um século. Mas essa não é a comparação que nós somos chamados a fazer. Nós somos pessoas que caminham por fé. Nós não caminhamos olhando meramente para as circunstâncias. Nós enxergamos o plano de Deus. E quando nós comparamos as estruturas poderosas desse mundo, do mal, com Deus, nós só podemos chegar a uma conclusão, a conclusão que Josué chegou: se tão somente Deus for conosco, se a boa mão dele for conosco, nós venceremos, nós prosseguiremos. Então a igreja, ela nunca avançou porque era forte, ela nunca prevaleceu porque ela era uma estrutura mais poderosa do que as estruturas contrárias a ela. Nunca. Quando a igreja cresceu na adversidade, verdadeiras ondas de avivamento, verdadeiras revoluções espirituais aconteceram no seio da igreja em momentos de crise e de imensas dificuldades. Então nós estamos num mundo tão secularizado que nós corremos o risco de deixar entrar na igreja a percepção de que a vida pode ser entendida meramente por meio das percepções naturais que nós temos. E isso é abdicar da fé, é abdicar das promessas de Deus.
Isso é próprio para homens banais, para homens que nunca foram assinalados com um profundo chamado de Deus, homens que nunca passaram pelas mãos de Deus, que nunca foram trabalhados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, nós crentes não somos tal povo. Josué foi treinado por Moisés, homem de Deus. Meus irmãos, a minha oração, meu desejo, a minha torcida é que pastor Ronaldo, pastor Antônio Neto, são homens treinados por Deus, permaneçam sendo treinados por Deus e sejam instrumentos nas mãos de Deus para treinar os irmãos. Essa é a finalidade do ministério, treinar os santos para servir ao Senhor, treinar os santos para o enfrentamento da vida, enfrentar a vida com a cosmovisão cristã, com a percepção bíblica da vida. O ministério não existe para fazer outra coisa. Esses homens que são dons, como o pastor Ronaldo e o pastor Antônio Neto, foram dados por Deus à igreja para treinar os santos, para que eles possam serem equipados para o testemunho da igreja, para o enfrentamento da vida, viver a vida debaixo do governo da palavra, treinados para servir o Senhor e glorificá-lo em todos os lugares. Que o Senhor dê aos meus amados amigos e irmãos pastores a graça de serem fiéis ao chamado que Deus tem para eles. Que essa igreja, é minha oração, que ela seja ricamente abençoada por esses dois homens de Deus, que hoje se unem para servir ao Senhor junto com os irmãos. Amém?